Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inquietos Cast e hoje a gente vai falar de um tema aqui que é extremamente necessário nesse momento. Tô aqui primeiro com o meu co-host. Gabriel Mantovan. E gente, hoje a gente vai falar sobre como lidar, como evitar, digamos assim, ou como aprender a resolver a tal do excesso de informação que a gente tem hoje, a overdose de informação. E tu provavelmente não sabe, mas tu deve estar sofrendo com uma overdose de informação nesse exato momento. Exato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, É um tema Gabriel? bem pertinente, né, cara? Porque a gente percebe ser uma coisa que não é, tipo, apenas algumas pessoas passam, né? Não é uma parada que, tipo assim, é pouco relevante. É algo muito relevante porque a gente percebe ser, primeiro, uma das coisas que mais travam o pessoal no começo. Não só começando um negócio digital, mas sempre que a pessoa começar a estudar uma coisa nova, né? Essa overdose de informação que a gente vai até citar alguns pontos aqui que são bem interessantes para a pessoa identificar se ela tá passando por isso e se ela tá, como que ela consegue resolver, né? Só que é algo muito relevante por conta disso, porque pega a maioria do pessoal. Sim. Né? De uma forma E a gente muito não percebe, né? ruim e às vezes tira o cara do jogo, né? Tira o cara do jogo por ele, e ele sai saindo depois falando que não funciona o que ele tava estudando. De qualquer coisa, né? Tu já entrou direto no flow do assunto, né? Que é o nosso assunto principal, que é o digital, por exemplo. Mas eu acho que overdose de informação, a gente até pode, antes de entrar mais no digital, a gente pode voltar um passo atrás e falar de uma coisa que é basicamente, quando a gente fala de overdose de informação, excesso de informação, né? Para aplicar qualquer coisa, inclusive para ter resultado no digital, que é o que tu falou, tira a pessoa do jogo. Muitas vezes, né? Se a gente parar para pensar, não tem necessariamente a ver só com eu colocar um monte de informação de um assunto na minha cabeça. Tem a ver com a nossa rotina de excesso de informação. Exato, né? E até pegar o teu celular, só para dar um exemplo. Deixa eu só desbloquear Não precisa nem dele aqui, ó. Esse carinha aqui que nós temos aqui na nossa mão aqui, ó. Esse carinha aqui é um dos principais responsáveis pelo teu excesso de informação, overdose de informação, cansaço mental. E a gente não percebe, cara. Exato. Por quê? Porque a gente usa uma tela que ela transmite um monte de informação o dia inteiro. Ao mesmo tempo. E aí a gente não percebe o quanto isso cansa a cabeça. E depois você nem percebe o que você viu, né? Tipo, você não reteve nada de informação. É diferente de quando você é, por exemplo, ativo na busca por uma informação, né? A gente tava conversando ontem, inclusive, daí tu comentou que uma certa pessoa chegou e começou a falar de um monte de notícia ruim. E aí a Lara tá brincando contigo e falou assim, mas tu também fica vendo no G1 lá o dia inteiro. Só que daí tu falou uma coisa bem bacana. Tu falou assim, mas uma coisa é eu ir ativamente ver uma informação. Outra coisa é eu ficar só reagindo a informações. E é isso que gera muita overdose. Porque, cara, depois você ficou uma hora vendo o celular, só que você nem lembra qual foi a última coisa que você viu. Exato. A última coisa, nem a primeira. Uma forma de a pessoa identificar se ela tá com excesso de informação é só tu parar pra refletir agora. Se tu acha que o mundo tá piorando, estatisticamente falando, tu tá com excesso de informação. Exatamente. E daí Tá com um filtro muito ruim. Eu vou até explicar isso agora, não é uma teoria, tá? Isso tem várias pesquisas que mostram, e inclusive eu li muito em livros nos últimos meses, assim, que é o seguinte, a gente tem estatísticas que mostram que hoje a gente tá num mundo mais rico, num mundo onde menos pessoas são pobres, num mundo onde menos pessoas morrem por qualquer tipo de doença, num mundo onde menos aviões caem, num mundo onde menos acidentes acontecem. Claro, a gente tá entrando em guerras novas agora. Sim, isso tá acontecendo, mas se comparar os últimos 100 anos, são guerras que ainda não dá nem pra comparar com o que aconteceu nos últimos 100 anos. Então, as estatísticas de qualquer situação mundial, com exceção do o clima, por exemplo, elas são boas. Mas daí o que acontece? Tu abre o teu celular no G1, em qualquer site de informação, e a imprensa vive da informação, e tu vê um monte de informação ruim. Por quê? Porque a informação ruim é o que chama atenção. Nós, como seres humanos, a primeira coisa que a gente pensa é o que pode me ferir, o que pode me machucar. É disso que eu tenho que fugir. Então, a gente presta muita atenção na informação ruim. Então, né, eu até tava... Muito primitivo o cérebro, né? E tinha uma pessoa no meu contexto lá da minha casa que ela falava muito de coisas ruins. E daí eu até falei, pô, sim, ela acorda cedo, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Puxar o celular, né? E daí a minha cunhada, Lara, né, ela falou, tu também acessa o celular para olhar a informação, sim, mas eu entro, eu sei, até por ter feito jornalismo, por isso entender um pouco a dinâmica da notícia, que aquelas informações são apenas recortes de uma realidade. Sim. Que existe uma série de coisas acontecendo. Sem contexto, né? Só pra chamar a sua atenção. Só que isso cria na nossa cabeça, e a gente não percebe o fato de que a nossa mente está o dia inteiro trabalhando. Porque ela ouve informação X, aí ela ouviu que vai chover, mas ela ouviu que o presidente mudou a lei, ela ouviu tal coisa, e ela não percebeu que enquanto ela deslizava o celular, indo pro trabalho, no ônibus às vezes, ela colocou 10 mil coisas na cabeça. Exato. E ela chega no trabalho e ela tem que aprender tal coisa nova, ela quer aprender inglês, ela quer aprender o treino novo, ela viu a fulana dizendo que vai ter um aulão hoje de como emagrecer rápido.
ela colocou um monte de coisa na cabeça dela. Então ela tá com overdose de informação do dia a dia, pelo excesso de exposição à informação. Ela ouviu um monte de coisa, mas escutou pouco, né? Exatamente. Ela tem um monte de informação o tempo todo enfiada ali, só que nada disso ela consegue filtrar e absorver como uma informação valiosa pra ela, né? Quando eu falei sobre a questão de sair do jogo, às vezes nem dentro do digital, cara. Às vezes em qualquer outra coisa, igual tu comentou agora a pessoa de emagrecimento. Às vezes a pessoa tá buscando emagrecer, daí ela pesquisa sobre diferentes dietas, né? Pra emagrecer, por exemplo. Só que daí ela viu a dieta paleo, ela viu a dieta cetogênica, ela viu a dieta low carb, ela viu... E aí, uma conflita com a outra em alguns momentos. Então, tipo assim, você vai ter cetogênica, você tem que comer um monte de gordura para que teu corpo entre em cetose e ele comece a consumir gordura ao invés de carboidrato. Só que do outro lado você vai ter a dieta que a prioridade é comer, sei lá, vegetais e não comer carne, saca? E aí, você faz 50% de uma, 50% da outra, por conta da verdade de informação, e acaba que você não chega a lugar nenhum. E legal que e o legal que você tá dando um exemplo que a gente pode literalmente replicar, né, pro mercado digital, pro mercado de marketing, que é o mercado no qual a gente é especialista. Sim. A gente vê isso muito em alunos, né? Por exemplo, a gente ensina a pessoas comuns, né, que querem trabalhar no mercado digital a trabalharem como afiliados através de anúncios, através de tráfego direto, fazendo anúncios, ou seja, com conteúdo que elas podem produzir do zero, com coisas que a gente ensina de uma forma estrutural. Isso. Só que a gente ensina o método, aí a pessoa, ao entrar no nosso conteúdo, ela acaba recebendo outros conteúdos semelhantes. E aí é a mesma coisa que tu falou. É igual tu entrar para ver a dieta cetogênica, mas aí tu ouve da dieta low carb, da dieta isso, da dieta aquilo. E a tua cabeça, ela obviamente ela vai tentar filtrar sem ter certeza, porque ela não tem experiência, ela não passou por nenhuma dieta ainda, ou por nenhuma estratégia. Ela não tem uma base pra filtrar. Ela vai tentar filtrar o que é o melhor. E ela vai em quem ela confia mais. Ok. Só que nessa jornada, existe uma probabilidade muito alta que tu enche a tua cabeça de informação e aí tu começa a querer montar ali a estratégia perfeita, baseada em tudo que tu viu. E aí, daí, até tô com essa camiseta aqui, ó, pra galera ver aí, ó. A camiseta da Carmen Miranda. Por que eu tô com essa camiseta, tá? Isso aqui, gente, inclusive, isso aqui surgiu de um aulão que eu fiz, né? Eu fiz um aulão no YouTube há algumas semanas. E eu queria explicar pra galera, quando eu tava explicando a estrtégia lá de marketing, como as pessoas enchem muito a cabeça de coisa e depois fica pesado. Daí eu falei, pô, parece, sabe aquela artista que foi famosa em Hollywood, mas é brasileira? E deu, quem era? Depois o Carmen Miranda. Deu, a Carmen Miranda. Por quê? Ela carrega um monte de coisa na cabeça. Com todo o respeito, a Carmen Miranda, uma ótima... enfim, uma pessoa... Marcou a história do Brasil, não tô falando da Carmen Miranda, mas sim do efeito Carmen Miranda, que é um monte de coisa na cabeça. E essa pessoa não sabe o que tá fazendo. E é justamente por isso, né, que a gente pensou em fazer esse podcast, para ajudar vocês a lidar com esse excesso de informação, essa overdose de coisas que vocês colocam na cabeça e acaba afetando. E é um excesso que te trava, né? Tu comentou, inclusive, sobre a questão do celular, né? Como que isso prejudica. Só que, cara, é muito doido, porque falando em questão técnica, digitalmente falando, quando tu começa a pesquisar por um assunto, então o cara começa a pesquisar por dieta, ou pesquisar por como ganhar dinheiro na internet, que seja o assunto. De forma técnica, como eu disse, ele entra dentro de um público semelhante. Então, pro algoritmo lá no Instagram, pro algoritmo das redes sociais, o cara entra dentro de um público que tem interesse em dietas, que tem interesse em marketing e tal. Daí, tudo quanto é tipo de anúncio, de coisas que relacionam-se com isso, vai aparecer pra esse cara. E aí é um problema maior, porque se ele viu o tempo todo ali na internet recebendo informação, ele começa a ver muito conteúdo assim. Sim. E aí, numa hora, ele tá vendo lá a estratégia X pra ganhar dinheiro, depois ele vê uma outra, aí depois ele vê uma outra, ele vê uma descoberta dos Estados Unidos, uma descoberta americana, e aí ele começa a se perder de uma forma que ou ele abandona e deixa de fazer, ou, cara, ele se trava a ponto de, tipo, de ficar sem rumo. O próprio conteúdo, né, satura a pessoa. Exatamente. O próprio conteúdo, o próprio algoritmo, ele acaba saturando a pessoa, porque o algoritmo ele vai te entregando coisas parecidas e coisas semelhantes, e aí tu entra numa espiral, né, efeito Carmen Miranda, coloca um monte de coisa na cabeça e tu não consegue depois caminhar. E fica andando em círculo até, né? Então isso acaba sendo muito perigoso e acaba sendo um efeito natural hoje do uso de celular, do uso da rede social. E eu não tô dizendo aqui, acho que a gente não deve também posicionar a pessoa para nunca mais se expõe ao celular. Acho que é impossível. O nosso objetivo, o nosso propósito aqui é como lidar, então, com esse excesso de informação. E a gente tem um caso mais recente, né? Que a gente abriu a Black Friday há um tempo atrás dos treinamentos. Daí a gente entregou todo o pacote de treinamentos que a gente tem para as pessoas. Para os alunos, né? E aí a galera começou a estudar. A primeira pergunta que veio é por onde eu começo a estudar? E aí me fez lembrar, realmente, o mais importante não é necessariamente
o acesso à informação que tu tem, que hoje ele é infinito praticamente, mas o por onde começar a estudar alguma coisa, Sim. por onde criar ali uma base do zero para começar a estudar. Tipo, né? com esse monte de informação, qual caminho seguir com esse monte de informação? Onde eu começo, por qual caminho que eu vou, né? Ontem mesmo a gente estava numa reunião, né, com o pessoal da equipe lá, e daí a gente estava estruturando, aquela hora que eu desenhei um quadro lá para Sim. vocês, a gente estava estruturando para aprender alguma coisa nova, e o que eu fiz? Eu comecei ali a criar passos, o passo número 1, o passo número 2, o passo Uma número rota, 3, criar uma rota. Uma rota. Então o objetivo desse podcast aqui, o que a gente quer conversar com vocês hoje, é justamente isso, como aprender a criar uma rota para eliminar o excesso de informação ou para diminuir aquela sensação de overdose de informação. Perfeito. Né? Cara, a gente pontuou até uns tópicos para primeiro a questão de a pessoa identificar, né? Tipo, se ela é vítima de overdose de informação ou não. E um primeiro ponto, que até que a gente já tá falando da parada do digital e da questão da pessoa estudar uma estratégia ou até outro assunto, coloquei como primeiro sintoma seria comprar cursos e não colocar em prática. Esse é um sintoma bem clássico de pessoas que estão com uma overdose, né? E eu acho que não são nem só cursos, eu acho que é comprar conhecimento ou informação, ou ter acesso à informação, não colocar em prática. Não executar nada, né? Porque esse podcast mesmo é uma informação, ela é gratuita, a pessoa não comprou. Mas se ela não colocar em prática, ela vai continuar com o problema que ela tem. Exatamente. Né? Daí ela vive uma pessoa que, tipo, o tempo todo recebe muita informação, só que muito pouco ela entrega isso, vamos dizer, né? Ela executa isso. E ela vira uma pessoa que tem muita coisa na cabeça o tempo todo, como tu disse, né? Até comentou. Só que não sabe nada, porque ela só tem conhecimento aqui, só que ela não executou, ela não sabe o processo para fazer isso acontecer, né? Então, a gente percebe muito isso, inclusive, né? Da pessoa comprar muita informação. Você vê alguns alunos depois que chegam até dentro do digital e falam, cara, mas eu tinha tal curso, eu conheci o mercado digital em 2019, 2018, e eu comprei curso digital de fulano, e eu não sei nada. Tipo, eu não tive resultado até hoje. E eu conheço desde lá. Mas o cara virou um grande comprador de curso e um pouco executador, né? Não colocou nada em prática. E aí já entra outro ponto, né? De não terminar de estudar um curso ou uma informação, de reter uma informação e já começar uma outra. Que esse é o principal, né? É uma mistura, né, de esses dois principais fatores, né? Que a pessoa, por natureza, ela entende que existe uma coisa, e aí ela vai meio que somando outras informações, ela vai acumulando as coisas ali, e aí ela... Não, beleza, eu vou comprar isso aqui, vou estudar esse assunto. Só que ao mesmo tempo ela meio que engata uma outra coisa, porque outra coisa parece interessante. Sim, daí apareceu pra ela. Vou juntar isso aqui com isso aqui e faz um Frankenstein, sabe? Exatamente. Aí... Só que ela não domina muita coisa ainda, né? Mas o que eu percebo também, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é como, de forma prática, né, a pessoa vai criar passos ali para identificar uma rota, para diminuir essa overdose e para, de fato, começar a aplicar. Sim, sim. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é que a pessoa, ela não só ter a tal da meta, que a gente já falou algumas vezes aqui, mas a pessoa, ela tem uma clareza de o que ela quer com aquilo. Tá? Porque eu vou dar um exemplo mais genérico assim. Eu gosto de ler, né? Eu acho que quem gosta de ler tem sempre o mesmo defeito, que é comprar mais livros do que aqueles que vai ler. E com o passar do tempo, eu comecei a me culpar por isso. Daí eu comecei a ouvir outras pessoas que gostam de ler, também compram livros meio que sobrando assim, dizendo uma coisa que me libertou até, que é o seguinte: tu não precisa comprar um livro para ler todo ele. Assim como tu não precisa comprar um curso para estudar todo ele. Não tem essa obrigação. Mas aí tem uma coisa que também me libertou, que é a leitura dinâmica, que ela começa pelo quê? Abra o livro e olha os principais tópicos. Vê se, pelo menos o começo, te prende ou se tem tópicos no livro que te interessam. O mesmo vale para comprar um curso, para estudar uma dieta, para estudar um treino novo. Tenta entender a estrutura por trás daquilo ali. Porque a partir da estrutura, a gente entende os principais passos. Né? E tu consegue começar a definir, não. Vamos lá, eu vou estudar a estratégia de marketing digital para afiliado. Então eu sei que eu tenho que escolher um produto. Não, vamos voltar. Tem que escolher a plataforma, um produto, uma forma de divulgar, que seria ali o tráfego pago, por exemplo, o tráfego orgânico. Né? Aplicação da estratégia, que é um ponto fundamental, que embora seja um dos primeiros pontos que eu estou elencando aqui, é um ponto principal. E análise e melhoria contínua. Que é o tal do 1% ao dia. De todos os dias eu vou melhorar aquele processo. Então, a instituição da rotina para aplicar aquilo, né? Isso. Mas vamos entender que são uma série de passos que a pessoa vai colocar em prática. Porque se ela só tomar conhecimento do assunto, mas não fizer nada disso, é overdose de informação. Daí ela tem tipo um sonho, né? A gente comentou até sobre isso ontem, gravando ali também. Que aí a pessoa só tem uma coisa que ela gostaria de, né? Então ela gostaria de validar uma estratégia, ela gostaria de viver do digital, por exemplo. Só que para chegar nisso, ela é só uma que fica no campo da imaginação. Porque
ela tá cheia de informação. Daí quando ela começa a colocar clareza nesses pontos, fica uma coisa muito mais palpável e factível. Sim. Ela consegue metrificar também o progresso dela, ela consegue ver quanto que ela está evoluindo e isso consegue fazer com que ela se motive sem ela olhar para outras coisas. Porque quando a gente começa a ter o sentimento de progresso, a gente começa a executar e ter o sentimento de progresso, acaba que você tem mais vontade de fazer o que você está fazendo. Porque isso está te mostrando um progresso. Só que sem clareza, fica impossível você acompanhar um progresso. Porque você não sabe para onde você está indo. Tipo assim, o que significa eu progredir? Se eu não sei para onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, né? Então, a pessoa tomou conhecimento disso, daí ela começa a desenvolver essa clareza. Então, cara, o que eu quero fazer, como eu vou fazer e tal. Definiu isso? Então, beleza, eu vou focar nisso. Né? Eu não vou olhar para outros pontos, não vou olhar para outras coisas. Porque senão, a gente chama de input, né? Começa a entrar muita coisa o tempo todo e essa pessoa não consegue canalizar isso para nenhum lugar. Daí vira sempre um monte de informação, ela sabe muita coisa, só que por não ter executado aquilo é só informação. E é informação vazia, né? E aí tem algumas... não sei se são artigos, eu acho que eu vi... Não lembro se eu vi em YouTube, se eu vi em artigos ou vi em vídeos, né? Porque eu não sou um especialista. Mas até onde eu sei, os nossos neurônios, eles só conseguem, de fato, se estabelecer sobre um assunto, ou seja, criar neurônios, conexões sobre aquele assunto na nossa cabeça, se a gente une o estudo a alguma forma, não digo que aplique aquilo, Sim. mas que faça aquilo ficar fixo na cabeça. Daí a galera do concurso público que tem as estratégias e técnicas de mapas mentais, de estudar música, estudar letra de palavra e coisas, várias coisas. Mas o que me ajuda, assim, muito a aplicar alguma coisa ou aprender alguma coisa, nem só aprender, mas o que me ajuda são duas coisas, né? Primeiro, ensinar, né? Com certeza. É uma das formas mais rápidas que eu aprendi até você hoje. fixar um conhecimento. Nossa, é incrível, gente. Às vezes chega um aluno, alguém assim, não, Thiago, essa estratégia aqui, tal, apareceu agora, eu fiz ela, se quiser conhecer. Eu estudo ela, no dia seguinte eu dou uma aula. E não é pra dizer que eu sei, é só pra mostrar pros alunos o que eu aprendi. E na hora eu aprendo. Por quê? Porque daí eu me obrigo a entender. Exato. Entendeu? Isso é legal, mas eu sei que muita gente não quer dar aula, nem nada do tipo, ok. Então como é que pode ser a segunda forma? Que é aplicar aquilo na prática. Mas não é só aplicar por aplicar. É aplicar e observar se tu aplicou do jeito certo. Sim. Que aí entra o tal do quinto ponto que eu falei, ó. Entendi, olhei, beleza, funcionou. Vou aplicar então, ver o que aconteceu. Sim. E esse é um ponto fundamental, porque é aqui normalmente que as pessoas não fazem. É normalmente aqui que a pessoa negligencia. Exato. Dos pontos que eu estudei também em relação a isso, é como se você criasse uma trilha neural, né? Tipo assim, você tem vários neurônios ali com esse conhecimento que você adquiriu, só que não tem uma trilha, tipo, não tem uma parada ainda que se formou um raciocínio, vamos dizer assim. Então tem um monte de informação na cabeça. Só que quando tu começa a explicar isso, você se obriga a criar todo um raciocínio e isso liga todos esses pontos. E outra, quanto mais você ensina, quanto mais você repete esse ensino, melhor você fica. É por isso que, sei lá, um professor de história que ensinou a mesma matéria por 6 anos seguidos, pô, ele consegue falar aquilo lá de cor salteada sem olhar pra nada. Porque ele já falou tantas vezes que já criou uma trilha neural. Então ele já aprendeu aquilo, né? E pra ele desafixar isso depois é muito difícil. Ainda mais se ele continua aplicando, continua executando, continua ensinando aquilo. Então, uma das coisas que eu faço é essa também, pra evitar essa overdose de informação. Quando eu pego uma informação que eu estudei, que eu achei muito legal, às vezes eu paro naquele momento e às vezes nem fica, tipo assim, tão longa a leitura ou o aprendizado. Porque, sei lá, eu li 10 minutos, daí eu peguei um aprendizado, o resto é só eu repetindo isso. E como se eu estivesse ensinando para as pessoas o que eu aprendi. E acaba que... E sozinho mesmo não estando numa mentoria, uma coisa assim, mas você começa a explicar sozinho aquilo e aí eu falo, caramba, fez muito mais sentido. E aí você consegue conectar com outras coisas, conectar com outros pontos e isso já gera um novo conhecimento pra você, né? E tem uma forma também que eu acho que é mais intuitiva de cada um, mas pelo menos que me ajuda muito. Quando eu tento aprender um assunto, eu tento criar um caminho na minha cabeça. Tipo assim, ontem, por exemplo, né, a gente fez uma reunião na empresa e daí a gente foi explicar pro pessoal lá na empresa um projeto que a gente quer desenvolver. E aqueles passos que eu acabei desenhando no quadro lá, era uma forma que eu criei na minha cabeça, meio que na hora para explicar, mas que acabou se tornando um caminho para eu conseguir entender aquilo que eu queria explicar. Eu sei que parece meio confuso isso, mas na hora que eu criei esse caminho, eu consegui entender mais sobre o assunto. Era mais pra você ter clareza, né? Porque daí na minha cabeça é como se tivesse criado um mapa mental daquilo que eu estava querendo explicar, então aquilo se tornou o meu próprio conhecimento. Sim. E é a mesma coisa que pegar um livro, abrir ele, tentar entender os tópicos iniciais, não é ler o livro inteiro, não é estudar o curso inteiro, é entender do que aquilo fala, quais são os principais pontos que aquilo está traçando e tu criar o teu caminho em cima daquilo. E às vezes esse ponto também de se levar à verdade de informação,
com informação, né? Então, com um curso, com um livro, às vezes, não necessariamente você precisa ler um livro inteiro para conseguir absorver o que você precisa. Sim. Às vezes, se livrar da verdade de informação é pegar um livro completo, pegar só o ponto que tu precisa aprender nele, ou um curso que seja, aprender aquilo e o resto eu não preciso saber agora. Sim, sim. Porque a informação que eu preciso é essa. Sim. Por exemplo, se eu estou estudando uma estratégia e aí eu adquiri um outro curso, eu não vou ver ele inteiro para entender uma outra estratégia. Eu vou pegar o que ele vai me ajudar na estratégia que eu já estou executando. Então, eu falo, ó, eu quero entender melhor isso aqui. Daí eu pego ele de forma específica, ó, estudo aquilo e continuo focado na estratégia que eu estou executando. Sim. Continuo focado no que eu estou fazendo. Assim, eu não disperso, eu não vou para outros caminhos e disperso a minha energia. Eu começo a ser essencial, né? Que é até a ideia do essencialismo. Então, ao invés de canalizar minha energia para várias outras coisas e dissipar ela, para chegar no final do dia, da semana, do mês, eu estar cansado demais, eu entendi que eu peguei toda a minha energia e canalizei na onde eu estava focando. E eu fico muito bom nisso. Faz sentido, né? Tu usa aquele ponto que tu mais te interessa em aprender daquele assunto, daquele curso, mentoria, seja o que for que tu comprou de conhecimento ou tu pegou de conhecimento e buscou. A gente liberou um pacote Black para os alunos na Black Friday nas últimas semanas e aí eu recebi muita pergunta, tipo, por onde eu começo? E eu falava, tu é um iniciante completo, não sabe nada do assunto, começa pelo MT, que é um treinamento onde tem aulas gravadas passo a passo, atualizado, para começar a entender toda a estrutura. E aí tu usa os outros treinamentos que tu recebeu como bibliotecas que tu pode ir acompanhando. Tipo assim, sabe aquele podcast que tu gosta muito de assistir no YouTube toda semana? É como se estivesse vendo aquilo ali. Porque o objetivo desses outros conteúdos, embora eles sejam tão fundamentais quanto o que eu estou te direcionando, quanto eu direcionei a pessoa, é basicamente que ela tenha um volume, como se ela pegasse uma coleção inteira de livros, que é o pacote da Black que a gente liberou para eles, e ela começa pelo volume 1. Sim. E ela pode continuar pelo volume 2 e 3? Pode. Só que eles não são interligados por volumes. É como se a gente estivesse falando de histórias que são semelhantes, que são do mesmo assunto, mas elas não têm uma lógica entre uma e outra. A pessoa pode estudar separado. Então ela pode ir assistindo os outros e pegar isso como base. Mas ter um pilar base, um fundamento básico do que ela está estudando, né? Por isso que é importante também ela escolher uma estratégia inicial para começar em qualquer coisa. Qualquer coisa que ela vai fazer, comece com uma estratégia inicial. Isso ajuda muito a ter a tal da clareza que a gente está falando e também te ajuda a ter o direcionamento para não ficar naquela tipo, tá, mas e aí eu tenho um monte de coisa, o que eu faço? O que eu faço? Né? E até em relação a estudar, né, cursos, né, cara? A pessoa sempre criar um exercício, vamos dizer assim, de estudar e executar. Estudar e executar. E até mais um ponto que a gente poderia dar de dica pro pessoal, que é ser um executador mais do que um aprendiz. Eu vou explicar isso. Equilibrar esse percentual, né? Não ser a pessoa que, sei lá, estuda. Dependendo do momento que a pessoa tá, se ela tá no início, por exemplo, ela vai ter que estudar muito mais do que executar. Porque primeiro ela tem que ter toda a base. Só que depois que ela já entendeu o raciocínio e entendeu a ideia, ela virá uma pessoa que executa, por exemplo, 80%, 60% e estuda o resto disso. E não uma pessoa que estuda o tempo todo e... Sim. Não, quando eu tiver todo o conhecimento e ter entendido tudo, eu vou fazer. Porque daí ela fica com tanta informação na cabeça que ela fala, tá, mas por onde eu começo agora? Então, ser um executador mais que um aprendiz te ajuda muito a não ser uma pessoa que acumula informação. Né? Eu vejo isso, espero não estar brigando agora com os concurseiros, mas eu chamo isso de síndrome do concurseiro. Quando eu estudava para concurso, eu fiquei uns 6 meses, um ano estudando para concurso, eu comecei a perceber que... E aí, espero não estar brigando com ninguém, mas eu comecei a perceber que era muito confortável estudar. Porque, vamos lá, se coloca na cabeça de uma pessoa que entrou no quarto, puxou o livro ou puxou ali a matéria de estudo e ela ficou sentadinha estudando. Ela não teve que colocar a cabeça dela à prova naquele conhecimento ainda. Ela não fez a prova. Ela pode fazer um simulado, mas o simulado não é igual a uma prova. Quem faz concurso sabe disso, né? A mesma coisa quando a gente ensina uma estratégia num treinamento. A pessoa olhou o vídeo, ela está estudando. Ela até montou uma campanha, ela continua numa espécie de simulado. Quando ela colocar aquilo para rodar, ela colocou a prova. Então, o colocar a prova... É o que realmente vai definir se o que tu tá fazendo tá certo. É a tua prova real, por isso que chama de prova. Vai medir se você sabe ou não sabe, né? Só que esse, para quem faz concurso público, é a última etapa. E a menor etapa do teu processo de ser aprovado no concurso público, por exemplo. E olha que nem é o que a gente fala, né? Exato. E o que eu percebi? Vendo a rotina de outros concurseiros, enfim, pessoas que estão no concurso, né? Que é muito isso. Eles têm, obviamente, uma rotina de estudo. Não tô dizendo que é super relaxante. Sim. Mas tipo assim, é mais confortável estudar do que colocar a prova, entendeu? Com toda certeza, cara. E é nesse momento que você consegue ver, não só se você sabe ou não, né? Só que o quanto que você precisa melhorar ou não. Porque, pô, só quando você fez a prova e você viu que
funcionou ou não funcionou, que você fala, pronto, agora tem que estudar muito mais. Tem que... E é desafiador, né? Porque tu tá lá, colocou a prova, o negócio, vamos lá, vamos voltar pro nosso contexto. O cara, não, vou estudar, vou olhar todas as aulas, vai dar tudo certo, porque eu vou pegar todos os detalhes. Pô, por mais que ele tente pegar todos os detalhes, a primeira vez que ele vai assistir, ele vai ter uma interpretação. Na segunda, essa interpretação vai ampliar um pouco. Na terceira vez, vai aumentar mais ainda. Exato. Só que ele não percebe isso na primeira vez. Aí ele bota pra aplicar, ele não vê todo o resultado que ele queria, e ele começa a duvidar ou do método ou de si mesmo, Sim. e aí a pessoa entra num loop eterno, que ela começa a duvidar de si, ela começa a achar que ela não consegue. Cara, isso é muito comum. Aí ela espera mais pela próxima informação. E ela é Talvez muito comum. Agora é a novidade, a próxima nova onda, porque essa aí saturou, porque não funciona. Porque daí pensa na cabeça dela, ela já testou aquilo e não funcionou naquele momento. Daí ela espera a próxima informação, porque pode ser a salvação dela. A próxima informação. E esse é um grande problema. Ela começa a viver na esperança da informação. Quando, na verdade, as pessoas que mais têm resultados... É engraçado, né? As pessoas que eu mais vejo que têm resultados no nosso mercado, que é, por exemplo, o mercado de afiliados, né? São aquelas pessoas que mais colocam a prova, botam um teste. Mais teste. Exato. E às vezes elas testam uma coisa que nem tem na teoria ainda. Tipo, ninguém fez um curso daquela parada. O cara foi lá e testou aquilo, entendeu? Antes de qualquer treinamento, antes de qualquer curso, veio alguém testando aquilo. E é a mesma coisa até hoje. Ou seja, uma coisa nova, tanto é que os treinamentos que eu criei, todos eles vieram depois que eu testei alguma coisa e botei pra rodar e vi que dava certo. Mas a gente percebe isso, né? Que o pessoal que tem mais resultado, seja qualquer coisa, é uma galera que executa mais do que fica só aprendendo. Daí você percebe que então é um padrão, né? A galera que mais tem resultado em qualquer coisa, não só no digital, é uma pessoa que o que ela aprende, ela executa. Ela entendeu, então ela executa. Porque só ali que ela vai entender se realmente ela sabe ou não sabe. É executando. Porque é ali que ela identifica, ela vê as dificuldades, ela vê o que ela ainda não sabe, o que ela precisa melhorar, o que mudou do que ela viu antes. E aí sim que ela consegue evoluir de fato. Então a pessoa que, tem um monte de conhecimento, a gente já pegou alguns casos, assim, de pessoas que chegavam, cara, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu já fiz 300 cursos, eu já domino toda a ideia. Só que daí o cara fala, eu nunca testei, tipo, nunca fiz nada, nunca subi uma campanha, por exemplo. Palavra já sei, nunca validei, não entra na mesma frase. Exatamente. Eu acho que essa é uma dica bem importante, não se conectam, né? A palavra já sei tudo, mas nunca testei, não fazem sentido, gente. A prova real de que tu já sabe é tu ter o resultado, ou pelo menos aquilo que tu testou funcionar na prática. Não tô dizendo que tem que ter o melhor resultado. Mas tipo assim, eu testei a estratégia X com Y para ver se eu teria resultado. Ela deu algum resultado, não foi bom, mas ela deu um resultado. Ou seja, alguma coisa aconteceu. Então tu fez um teste. Mas não, na minha cabeça eu já sei tudo. E a gente já pegou alguns alunos, né? A gente até comentando um caso ontem, né? Numa turma que a gente fez de uma mentoria, que o aluno dizia que tinha estudado tudo, ia saber de tudo, mas ele não botava nada em prática. Exato. E aí a gente tem que falar a verdade, ele não sabe. Então, não sabe nada. Se tu não aplicou, tu não sabe. Tu só estudou. Só que o problema é que a pessoa ela começa a viver uma ilusão, porque na cabeça dela ela sabe, porque ela estudou tudo. Ela viu 3 vezes as aulas e tal, só que não ter executado por conta de um medo, às vezes, de ter coragem em fazer, acaba que ela cai nesse looping real. Tipo assim, cara, eu sei, mas eu já sei fazer isso. Então, por que você não fez ainda? É que é mais convincente, confortável acreditar que já sabe sem fazer do que ter que colocar a prova real. E que talvez o motivo de não ter resultado é por algo de terceiros, né? E não dela em si, não é culpa dela, né? Ela começa a ficar muito mais tranquila em relação a isso. E o outro fator também que eu acho importante a gente elencar é quando a gente fala de botar algo em prática, é tentar fazer do jeito mais simples possível um começo. E falando em jeito simples de se começar, qualquer um hoje que precisa começar no digital, por exemplo, basicamente com, por exemplo, tráfego direto, ou até como afiliado, ou com uma estratégia que exija levar um cliente para um site, precisa de o quê? De uma hospedagem. E para falar disso, a gente tem o nosso, hoje, patrocinador, que também é uma empresa que oferece o caminho mais simples e mais validado para quem quer construir o seu próprio site de forma rápida, em 15 minutos, que é a Hostinger, que é, inclusive, a nossa parceira aqui do canal. Então, aqui embaixo a gente deixa o linkzinho para quem tem interesse em contratar uma hospedagem própria, é a que a gente usa, é a que a gente indica para alunos, é o que hoje mais alunos têm usado no tráfego direto, ou seja, para construir um sitezinho básico, botar anúncios para rodar ali e vender como afiliados, e também para outras formas de se construir o próprio site, seja para montar uma clínica, um negócio local, qualquer coisa hoje queira ter um site, a Hostinger tem uma ótima hospedagem. Aqui embaixo tem o link, tem um cupom de desconto, acredito eu, aqui embaixo também junto, dá uma olhadinha depois no link da descrição, e
Um outro assunto muito importante que a gente não comentou até agora. Deixe o like se tu chegou até esse ponto do vídeo, que a gente nunca pede, gente. Deixe o like, ajuda bastante. A gente né? esquece Quem de não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque também é algo que tu vai receber mais conteúdos mais qualificados e filtrados. E agora falando em filtrado. Esse é um ponto importante com relação à overdose de informação. A pessoa aprender a filtrar o que ela está ouvindo, recebendo de informações. Eu acho que a gente pode começar falando sobre filtrar e o que está ouvindo pelo próprio celular. E regras de uso. Como assim regras de uso, né? Eu estava vindo para cá e eu estava lembrando que nos últimos dias, os momentos que eu mais me sentia relaxado é quando eu deitava às vezes no sofá de casa durante o dia e eu não usava o celular. Eu simplesmente ficava parado, pensando em nada. Desligava, né? Porque a gente tem um engano que a gente abre o celular e a gente não percebe que a nossa cabeça está processando informação o tempo inteiro. O tempo todo. Só que por não estar fazendo aquela atividade que a gente estava fazendo antes, a gente pensa que está descansando, né? E é horrível isso. É horrível. É igual tem uma galera, né, que executa, tipo, a técnica de Pomodoro para estudar, né? Uma galera usa bastante e é funcional. Só que daí o pessoal coloca, né? Tipo, 45 minutos estudando e 15 descansando. Só que nos 15 descansando, o cara tá mexendo no celular. Só que, exatamente, só que o cara não percebe. Tipo assim, pra ele tá descansando, não tá fazendo aquela atividade. Só que, cara, o olho dele tá recebendo luz azul pra caramba, tá recebendo a informação o tempo todo e às vezes influenciando ele de forma negativa pra ver informações, receber informações que são ruins pra ele, que vão impedir às vezes ele de fazer alguma coisa. Isso às vezes desmotiva o cara, porque às vezes vai aparecer, por exemplo, ele tá muito focado ele estudando alguma coisa e aparece algo que vai contra aquilo. Alguém falando que aquilo lá não funciona, por exemplo. E às vezes pra ele ser um iniciante ou não ter resultado naquilo ainda, ele fala, putz, mas, cara, talvez eu vou nem voltar a estudar, porque... Aí entra a filtragem de conteúdo, né? É muito importante tu entender que... sabe aquela frase, se fosse bom a pessoa não entregava de graça, ela cobrava? Ela é um pouco verdade, ela é um pouco não verdade, porque realmente às vezes a gente entrega uns conteúdos assim absurdos de forma gratuita, mas é sempre bom tu entender em que momento tu pode consumir aquilo. E esse momento que tu vai consumir é tipo assim, cara, eu tô estudando muito tráfego direto agora como afiliado, por exemplo, né? Esse é o meu foco, eu quero fazer isso, eu quero montar uma operação como afiliado. Então eu sei que eu não vou olhar dropshipping. Eu não vou ficar olhando vídeo, lançamento ao longo de dropshipping. Esquece. Porque senão você tá negociando ainda, né? Esquece o assunto, esquece. Outra coisa, agora eu vou viajar para fora do país, viajar para a Europa, né? Para alguns países ali. E aí, um dos países eu não sei falar a língua. Mas eu comecei já coloquei no meu Duolingo e estou estudando. Então, é uma prioridade para mim estudar isso aí. Então, por mais que eu ache legal mandarim ou russo, se eu não vou estudar mandarim, ou se eu não vou para a Rússia ou para a China, eu vou estudar essa língua. Então, parece tão simples a gente falando assim, mas quando a gente fala de estudar alguma coisa que a gente coloca como meta aprender, a gente esquece, porque a gente mistura os conceitos. Exatamente. A gente segue qualquer pessoa que nos influencia por um bom anúncio, por uma boa frase, por um Reels, por um Shorts, que ela parece verdadeira. E aí você acaba comprando muitas ideias, né? Você acaba comprando muitas boas ideias que parecem, só que mais atrapalham o seu processo nesse momento do que ajudam, né? Quer ver um exemplo bem recente? O Bitcoin, tá? Rolou lá a eleição americana, o Trump prometeu que se os Estados Unidos, se ele fosse eleito, ele ia fazer o Bitcoin, ele ia fazer as reservas de Bitcoin dos americanos ser a maior do mundo, e aí rolou todo um burburinho de que a China estaria comprando Bitcoins, ou seja, todo esse burburinho cria uma informação. E aí a pessoa que é leiga, ela pensa, será que eu compro Bitcoin ou devo vender Bitcoin? Será que eu devo negociar Bitcoin? Isso aí, a informação não é importante para ti. Por que ela não é importante? Primeiro porque existe uma especulação por trás dessa história. Segundo, porque se agora está valioso, isso é uma questão de mercado, quer dizer que é o pior momento para tu comprar qualquer coisa. Exatamente. Né? E terceiro, porque um Bitcoin vale um dinheirão, então talvez tu provavelmente não tenha dinheiro para fazer isso nesse momento. Exatamente. Então, tu aprender a criar critérios e filtrar é importante. Sim, e às vezes até ser radical, cara, com essa de informação. Pelo menos eu sou assim. E acaba funcionando. Então, se eu vejo uma informação que não agregou pra mim, tipo assim, eu vejo que o cara, que essa pessoa na qual chegou a informação pra mim é alguém que posta sobre esse assunto, por exemplo, fala desse assunto e não agrega, eu vou parar de seguir, por exemplo. Paro de seguir, saio de ver aquele tipo de conteúdo, porque eu sei que isso vai, de alguma forma, influenciar negativamente, né? Então, tipo, se eu vi um conteúdo de carro, por exemplo, que eu gosto bastante, massa, curti. Agora passou um outro lá, o fulano mostrando pra mim uma outra tendência e, tipo, é um assunto que nem me faz crescer profissionalmente, por exemplo. Falo, cara, então eu paro de seguir o cara, paro de seguir, tiro porque daí isso faz com que o algoritmo, inclusive, esteja configurado de uma forma que eu quero. Tem coisas, né, que são hobbies, né? Por exemplo, vou dar um hobby que é muito comum da galera aqui no Brasil, futebol, né? Eu mesmo até brinco, né, que eu sou gremista e tal, mas eu só sofro meu time. Porque quando teu time não tá ganhando título, tu tá sofrendo, tu não tá ganhando nada com aquilo ali. E isso aqui eu decidi uma coisa, eu não pego notícia nenhuma.
quem foi lesionado, quem vai entrar em campo, eu nem quero saber. Na hora que tá passando o jogo, se eu estiver vendo o que tá passando o jogo, até olho. Tento entender quem é o atacante, quem é meio de campo, quem é lateral. Mas saber quem é o lateral, quem tá no banco, quem vai entrar, não muda nada da tua vida. Tu pode ser o torcedor mais raiz apaixonado. Se tu não tá no clube trabalhando, aquilo não é o teu emprego, não é a tua fonte de renda, não muda nada da tua vida. Então tu pode separar o teu hobby de algo que é uma informação. E o próprio jornalismo esportivo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele cria um senso de urgência que simplesmente não faz sentido nenhum. Não, que o Neymar saiu lesionado do jogo do Al-Hilal, o nome do time dele. É uma coisa assim, pode ser que o Neymar não seja selecionado na seleção brasileira. E daí, a gente tava conversando sobre isso esses dias, né? No evento do Enquetes Experience, um evento que a gente fez aqui em Jurerê. A gente pegou uma mansão e botou ali afiliados que estão em um momento de evolução. E aí a gente foi numa dinâmica aqui no domingo, caminhando pelo bairro e tal, mostrar um pouco o bairro pra eles. O bairro é muito bonito, tem várias casas legais. E a gente tava conversando sobre futebol, sobre tipo assim, o fato de que a maioria já não dá mais bola pro futebol, já não se interessa mais pro futebol. E daí a gente começou a falar sobre isso. As notícias do futebol, todas elas não fazem nenhuma relevância na nossa vida. Não, que vai ser suspenso o jogo no estádio tal porque fulano jogou uma pedra no campo. Não muda nada da tua vida. Sim. Sabe? Beltrano diz que não vai contratar Ciclano pro próxima temporada. Não muda nada. Você começa a se incomodar muito com uma coisa que não muda nada. E eu sei como é irracional a nossa paixão pelo futebol. Eu sou apaixonado pelo meu time, eu sei quem é o treinador, sei o que título ganhou esse ano, eu sei disso. Acompanho alguns jogos. Só que eu sei que é totalmente hobby. Exato. Isso não agrega na minha vida. Dá pra misturar com uma coisa, tipo assim, eu tenho que levar a sério e lutar pelo... Às vezes deixa a gente feliz, mas pra mim é tipo ver uma série de TV que eu gosto, ver um filme que eu gosto. É quase como se fosse ficção. A diferença é que eu sei que é um esporte, então ele é real, mas ele não é uma coisa com a qual eu deveria colocar minha energia de forma intencional o tempo inteiro. Então, observar onde tu coloca a tua energia, onde tu coloca a tua atenção. Exato. Isso é importante para tirar esse excesso de informação. E com essa questão de overdose de informação também, com o passar do tempo, a pessoa começa a ter esse filtro mais calibrado, vamos dizer assim, né? Porque às vezes quando você já tá há um tempo fazendo alguma coisa e executando aquela coisa bem, mesmo que você veja outros conteúdos que não são sobre aquilo que você tá fazendo, você consegue filtrar de boa. Você consegue olhar e falar, bacana, mas eu não me interesso por isso. Tipo, legal. Só que às vezes no começo é mais importante isso, né? Porque a pessoa não consegue ter muito filtro. Ela ainda não viu nada funcionar. Então, para ela, qualquer informação é valiosa porque pode fazer ela mudar de vida, entendeu? Pro digital, por exemplo. Agora, quando o cara já tem mais maturidade, já validou algumas coisas, ele já consegue ter mais filtro, né? Faz sentido, né? Porque eu vejo, às vezes, afiliados iniciantes, né? No nosso negócio que é tráfego direto, que é anúncios, né? E daí, o afiliado iniciante, ele entra no meu canal, ele vê alguns vídeos do meu canal. Mas aí é recomendado pra ele um vídeo em que uma outra pessoa falou de um outro tipo de página. Sendo que eu mostrei a página X, ele viu a Y. E aí, é nesse momento que ele começa a colocar coisa na cabeça. Sim. É nesse momento que ele começa. Porque daí ele viu que o Beltrano disse o contrário do que eu falei. Mas peraí, mas é o Thiago ou é o fulano? Daí, o Ciclano, ele mostrou uma outra forma de fazer a mesma coisa. Mas eu acho que eu vou fazer igual o Ciclano. E aí, tu começa a ter que criar filtros na tua cabeça. Exato. E é nessas horas que eu digo, escolhe uma pessoa, tá? De preferência, uma pessoa que, tem experiência ensinando e para outras pessoas. E não só isso, tenha resultados atualizados fazendo aquilo. Muito importante. No nosso negócio, alguém que saiu fora e não faz mais, ele até pode ser uma pessoa que tem ali um respaldo legal, mas não é que ele não sabe fazer mais, mas ele perde um pouco daquele feeling do dia a dia, de qual botão, qual isso, qual aquilo. E o terceiro que eu acho também fundamental é tu ver se tu consegue aplicar aquilo, sabe? Parece um pouco bobagem, mas não adianta tu querer entender a estratégia que, para a maioria dos iniciantes, é mais avançada, se tu nem tentou fazer o básico. Não é replicável para você, né? Você não consegue replicar isso, exatamente. Ou seja, então se a pessoa é iniciante, ela tem que ter esse filtro ainda mais forte, né? Tipo, ainda mais de, cara, não quero, não vou ver. Só que é difícil, é bem desafiador. É por isso que a gente tá até pegando nesse tema, né? Porque é bem desafiador pro cara que ainda não teve resultado, não conseguiu ver fruto disso, filtrar muito bem, né? Agora, com o passar do tempo, o cara começa a ter muito mais clareza sobre isso. E um outro ponto bacana que a gente pode pegar também é sobre a ideia de feito é melhor do que perfeito, vamos dizer assim. Sim. Então o cara fazer é melhor do que ele esperar ter tudo perfeito, porque às vezes o que atrapalha muito com essa habilidade de formação
é o cara acumular muito, não fazer nada, como a gente tá comentando, só que não só por conta de não se sentir preparado ou tal, mas porque às vezes ele não consegue, ele acha que não vai fazer perfeitamente, ele não vai lembrar de todos os pontos, ele vai fazer mais ou menos. Só que é melhor ele fazer mais ou menos no início, mas começar a fazer, do que ele esperar ele ter tudo, né? Ter tudo pronto pra ele começar a fazer algo, né? Então essa ideia de perfeição perfeccionismo é muito complicado com a verdade de formação. Mas é natural, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que todo mundo passa por uma fase do perfeccionismo, né? Exatamente. Eu acho que até por a gente trabalhar muito com empreendedorismo digital, que é uma coisa muito assim, faça com o mínimo que tu tem o mais rápido possível. Eu acho que esse é um bom lema pra quem quer viver de internet. Tu quer viver de internet, quer trabalhar em casa um dia, entenda. Faça o máximo possível, o mais rápido possível, com o mínimo que tu tem e sem pensar muito. Tem que pensar, tem que ter o critério, mas aí fazendo, né? Por quê? Primeiro porque as coisas têm uma velocidade muito grande, então tu consegue botar a prova real muito fácil, muito rápido aquilo. E segundo porque quanto mais tu pensa que tu precisa de algo, mais tu encontra coisas novas para precisar. Eu preciso de um computador mais moderno. Eu preciso de um mouse melhor, mas eu preciso de uma internet melhor. Às vezes a pessoa me pergunta qual navegador do computador eu uso para rodar no... É o Chrome, o que tem lá no navegador. Eu nem olho, mas não tinha o Chrome porque é mais genérico. Tipo, qual computador eu uso? O que tu conseguiu usar. Sabe, eu tinha um que ele caía a tampa quando. Acho que tu lembra, né? O meu caía a tampa, do Gabriel era bem lento. Tinha um da igreja uma vez, Cara, né? eu tinha um que eu não podia tirar ele da tomada, na verdade. Ele, tipo assim, a fonte era. Eu acho que ele não tinha mais bateria interna, daí ele é só na fonte. Então, se eu tirava da tomada, ele desligava completamente, cara. E era emprestado, inclusive. Devolvi depois. Então, tu vai usar o recurso que tu tem. Isso é o mais importante. E daí, para evitar a overdose, o excesso, ir aplicando o máximo possível, entendendo que no começo a confusão mental por aprender algo novo, ela faz parte do processo. A gente não tenta evitar coisas que fazem parte. Sentir que tu precisa fixar aquilo mais, tu precisa rever aquilo, é bom, não é ruim, né? Porque às vezes a pessoa ela quer evitar tudo, ela quer evitar... como é que eu não sinto ansiedade, nem sinto angústia, nem sinto confusão mental? Não, tu é um ser humano, tu vai sentir coisas diferentes. Mas tu vai evoluir a partir disso. Pô, vou aprender isso aqui, então... pode dar errado aqui, mas eu vou tentar entender o erro, e aqui eu vou estudar aqui. Algo que ajuda, por exemplo, e agora puxando sardinha pro nosso lado, a gente fez a promoção de Black Friday, né? Eu acho que a gente vai fazer uma reabertura, né? Sim, dia 27. Esse vídeo vai sair semana que vem, segunda-feira, né? Segunda-feira. Pra quem tá vendo esse vídeo no dia 25, 26 de novembro de 2024, a gente vai deixar o link aqui embaixo, pra caso tenha interesse em participar, né, adquirir os nossos treinamentos na Black Friday de novo no pacote. A gente vai fazer uma reabertura por um dia, que vai acontecer no dia 27, quarta-feira. Entrou nos treinamentos nossos lá, MT passo a passo. O que vai te ajudar? A comunidade semanal toda terça-feira com aulões ao vivo. Por quê? Porque na aula gravada é como se tu estivesse lendo um livro e aprendendo. Na comunidade ao vivo é como se tivesse uma pessoa junto contigo lendo o mesmo livro e te falando o que interpretar e como interpretar. Exato. Então isso te ajuda a ter um direcionamento. É como se tivesse com o autor falando assim, faz isso, aqui, exatamente. Exatamente, só que a diferença é que a gente faz tudo na prática as paradas, né? Exatamente. A gente faz literalmente tudo na prática, entra na ferramenta, é como se eu estivesse te mostrando cada clique, cada coisinha e por que funciona como funciona, tanto nas aulas gravadas quanto no ao vivo. A diferença é que ao vivo é uma dinâmica ao vivo. Perfeito. Então isso cria um direcionamento melhor. Sem contar por conta do acompanhamento que a gente tem também diário, né? Com o pessoal, com o time técnico, suporte, sim, sem contar o suporte diário, que é humano, são pessoas que respondem de forma completa. Isso ajuda, né? E em outras áreas, como é que eu, por exemplo, evito o excesso de informação da rede social? Aí são passos simples, mas que são desafiadores. Eu tenho percebido que eu ando me sentindo mais ansioso nas últimas semanas, mesmo após toda a nossa carga intensa de trabalho, e a minha ansiedade é de mexer no celular, entendeu? E aí, o que eu tenho percebido? Na hora que dá vontade de mexer no celular, eu só seguro a vontade. Tipo, como se quisesse fumar a velha história de fumar um cigarro, sabe? Parece um cigarro do século XXI. Daí eu boto a mão no celular e eu penso, mas eu preciso mesmo? Não, eu só quero olhar o Instagram, só quero olhar a rede social, só quero olhar o e-mail, só quero olhar assim, uma notificação nova aparecendo, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja no e-mail, seja no Instagram. Aí eu seguro e deixo no bolso. Entendeu? Ou seja, ter consciência primeiro, né? Primeiro entender que isso é uma coisa que tá te atrapalhando. E outra coisa, se tu senta em frente ao sofá, ou senta no sofá pra olhar a TV, e tu liga a TV e puxa o celular, tá errado.
entendeu? Ou tu escolhe, ou tu vai ficar conscientemente no celular, ou tu vai assistir TV. Porque isso vai te dar o quê? A tal da overdose. Exato. Porque daí tu vai ver fulano fazendo tal coisa, Beltrano fazendo tal coisa, e tu tá olhando TV. E vai causar qual efeito em ti? Um efeito comparativo. E outra, você não Vai aproveita. dar mais aquele burburinho na tua Você cabeça. não aproveita nada, né? Nada. Como se e aí você terminou aquele período e beleza, você nem conseguiu sei lá, ver uma coisa de entretenimento, nem conseguiu ver nada no celular, não teve nada de informação. Você só recebeu um monte de coisa e isso te atrapalhou, né? Sim, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, né, hoje em dia. Há 4, 5 anos não existia muito isso, mas hoje em dia a pessoa senta no sofá, ela liga a TV, ela vai mexer no celular. Ela Exato. fica no celular, liga a TV ligado. Parece um robô, né? Que chegou, ligou e ficou ali. E daí a gente percebe o quanto a nossa atenção ela tá sendo sugada por vários meios ao mesmo Dissipada, tempo. né? É. Exatamente. O próprio podcast aqui, eu sei que tem alguns que assistem direto no YouTube, legal, bacana, deixa o like caso não deixou ainda. Sempre pedi um bom like pra vocês. Mas tem gente que gosta de ouvir depois no Spotify, né? Inclusive, nós estamos lá no Spotify como Inquietos Cast, tá? Mas já dou um aviso aqui. A gente costuma primeiro liberar o vídeo no YouTube, e depois de alguns dias a gente coloca lá no Spotify, justamente para que vocês assistam antes no YouTube, deixem o like, deixem o view, gostem aqui e participem do vídeo Tem ao vivo. exclusividade também, né? Pra esse primeiro. Mas tem gente que gosta de ouvir no Spotify depois. Ah, vou ouvir lavando uma louça, uma academia, beleza. Mas, pô, vou ouvir um podcast, mas tô nos stories. Tu não tá em algum lugar. Ou tu não tá nos stories, ou tu não tá no podcast. E aí a pessoa conta a historinha pra ela, né? De que ela tá otimizando o tempo, porque ela tá vendo ao mesmo tempo o Spotify, ao mesmo tempo ela tá fazendo uma outra coisa que é importante também. E não adianta, cara, em relação à verdade de informação também, tentar ser multitarefa com tudo vai te fazer também ser um... É a síndrome das abas abertas do navegador. Ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu ainda faço isso, mas eu tenho tomado muito cuidado pra quando... às vezes a gente tá lá, vou fazer tal coisa, abre o meu e-mail, daí abre o YouTube, daí abre a aba do G1, notícias, daí eu abro aqui tal coisa, tem 10 abas abertas no computador, 10, 20. O que eu faço? Eu fecho todo o navegador e volto só para o que eu tô fazendo. Pra voltar a focar. Porque senão é muita coisa na cabeça. Cara, eu fico com agonia, tipo, parece que eu tô fazendo um monte de coisa. Quando eu abro muito, assim, tipo, muita coisa. Então, parece que eu tô fazendo tudo. Você fala, cara, mas o que eu tô fazendo que eu preciso fazer? E aí eu consigo... Né? E tu sente uma certa exaustão. Exato. É muito pequena, mas sente uma exaustão porque parece que tu tá fazendo muitas coisas, quando na verdade tu não tá fazendo nada. Exatamente. Sabe? Tá só sapeando pra mim. E é o que é o excesso de coisas ao mesmo tempo. Aquela nossa vontade de querer fazer tudo, aquela ansiedade. E pra quem aqui, pô, eu sou um afiliado, sou um afiliado, eu faço tráfego direto, trabalho com anúncios na internet, né? Que é uma parada que mexe com muita coisa ao mesmo tempo. É uma ferramenta de anúncio, de página, algo assim. Muitos pontos, né? Foca numa coisa por vez. Abre a página, termina a página, abre a ferramenta de anúncio, faz o anúncio, termina o anúncio, bota pra rodar e deu. Entendeu? Sim. Usa etapas, não adianta, não tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E até mesmo estudar, né, cara? Às vezes o cara, eu tô estudando e ao mesmo tempo eu tô fazendo uma outra coisa que é importante pra mim também, tá? Sei lá, subcampanha, tô fazendo... Cara, é muito difícil isso, porque você vai se confundir, você vai não ter proveito, e ainda mais se você tá começando, você vai se perder mais ainda, né? É o famoso, coloquei o vídeo do produto X na cópia do produto Y. É, tipo isso. Ele você confundiu tudo, exato. E ainda mais no início, que o cara demora, tipo, 10 vezes mais de tempo do que ele demoraria antes, né? Não, eu lembro que quando eu comecei como afiliado, eu demorava, sei lá, 2 horas pra subir uma campanha de anúncios. Porque eu ficava revisando cada etapa. Cada ponto. Com muita atenção. Hoje em dia é muito rápido. Hoje em dia é 10 minutos, eu acho. Nem até isso. menos isso. É até menos. Eu acho que até menos. Assim, é muito intuitivo. Porque a gente mexeu bastante naquilo. Com essa questão de informação também, eu lembro de algo que eu fiz no começo, com treinamentos, né? Quando eu comprei o primeiro treinamento, foi sempre, por exemplo, olhar um módulo completo e aí depois eu não aplicava. Aí depois eu ia olhando o módulo de novo pela segunda vez e cada aula que eu fazia eu aplicava. Cada aula que eu fazia. Então, primeiro eu tinha um overview completo do módulo para entender a ideia e depois eu ia vendo aula por aula e cada aula eu ia aplicando. Isso é muito bom. Isso me livrava muito de estar cheio de informação e chegar no final de semana e falar, caramba, eu estudei um monte, só que eu não tô avançando e eu não posso esperar resultado se eu não tô executando. É o mesmo conceito do abrir o livro e olhar e espiar o que tem no livro antes de leitura dinâmica. Ver por atrás, o prefácio, ler tudo, depois volta. Porque o objetivo é tu tentar entender o que tu vai ter contato. E assim tu meio que dá uma estruturada básica no que tu vai focar, entendeu? Porque é aquele negócio, não tem porquê tu tentar ler todos os livros que tu compra inteiros. Tem livro que tu não vai gostar. Chega uma hora que não se interessa. É a mesma coisa no treinamento. Eu já peguei treinamentos que eu acho que eu digo assim, nossa, esse treinamento é incrível, foi muito bom, esse mentor foi muito bom. E eu vi um módulo que eu achei bom, os outros eu achei horríveis. Só que foi proveitoso, né? Só que esse que foi bom foi muito bom, entendeu? Ele mudou alguma coisa, o encaixe naquilo ali. Entendeu? Então não tem por que tu querer abraçar tudo ao mesmo tempo só porque tu tá
querendo ter todo acesso à informação. É impossível, né? Tem até alguns estudos que mostram, já que se a gente fosse tentar ler todos os livros que existem, teria que ter, sei lá, quantas vidas uma pessoa. É absurdo, porque tem mais livros do que, acho que, pessoas hoje, sabe? Se não me engano, desde quando publicados. começou a escrita foi tipo 130 milhões de livros escritos. É muita Parece. coisa, né? A própria Bíblia lá, o cara... É só a Bíblia, se o cara for ler concentrado e tentar entender todas as informações, Exato. já são vários insights. Inclusive, isso é um gancho... 1179 capítulos, cara. Inclusive, isso é um gancho para um próximo podcast, que a né? gente O vai pessoal postar pra galera. Vamos falar sobre a Bíblia e o quanto vocês podem aprender com lições bíblicas. É muito importante isso. Show de bola. É, né? É um conteúdo top. Exatamente. Enfim, galera, a gente chega ao final desse episódio. Se tu pegou algum insight bacana, alguma forma de diminuir o excesso de informação, a overdose de informação, eliminar a síndrome de Carmen Miranda de ti, deixa um comentário aqui embaixo, passa a tua percepção, deixa aquele like, ajuda bastante. Compartilha com alguém que tu sente que tá sofrendo disso, porque a gente percebe isso em muitas pessoas. E de qualquer forma, eu tô lá no meu Instagram como @Thiago Bueiras, no YouTube. Eu tenho um canal aqui de marketing que é o Thiago Bueira. Gabriel. Eu tô no Instagram como Gabriel_Mantovan também. E a gente vê vocês num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, turma. Até mais.